porque a humanidade de Jesus confundiu os judeus. Evangelho de Marcos capítulo 6. Comentário de Emaro Persona. O profeta Isaías, ele descreveu o Senhor quando falou dele 700 anos antes da sua vinda. Ele disse que não tinha, era como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhamos para ele e beleza alguma havia que nos agradasse, que nos atraísse. Depois lá em Coríntios, Paulo escreve daquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. E em Filipenses 2, ele descreve os passos que o Senhor Jesus desceu, desde a glória dos céus até a terra, e assumindo então a forma de servo, vindo a ser homem, e não apenas homem, mas um servo. E aqui nós vemos o Senhor enviando agora os seus discípulos de dois em dois, e o interessante é que um pouco antes ele foi rejeitado na sua própria terra, em Nazaré, quando olharam para ele e testemunharam do que ele era capaz, porque os próprios nazarenos falam de onde lhe vêm estas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Ou seja, reconheceram que ele tinha uma sabedoria incomum e que ele fazia maravilhas incomuns também, coisas que eram sobre-humanas. Mas, no entanto, eles não esperavam um carpinteiro, porque Israel não esperava um carpinteiro. E quem é esse? É o carpinteiro, versículo 3. Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. E não estão aqui suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por quê? Porque não viram nele obras dignas de Deus? Porque não viram uma sabedoria acima de toda a sabedoria humana? Não, porque não viram nele aquilo que o homem espera ver num libertador. Ele era um simples carpinteiro, porque o Filho de Deus, aos olhos dele, era filho de Maria. Aquele que criou o universo, aos olhos dele, era capaz de fazer só cadeiras e mesas. Ele não tinha, mas ainda assim eles reconhecem que ele tem esse poder. Agora é interessante pensar, quem estava falando isso? Porque ele, na verdade, ele foi criado em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. E aqui ele, quando lá em João, tem um discípulo que se encontra com ele, que ouve falar dele, fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele era chamado Nazareno. Pode vir alguma coisa boa dessa terra? Porque era o lugar menos reputado em Israel. Abaixo de Nazaré, acho que só estavam os samaritanos, a Samaria, os gentios, porque Nazaré era, aos olhos dos próprios israelitas, aos próprios judeus, era a ralé dos judeus. Agora, essa ralé dos judeus está se colocando numa posição de quem se acha superior, se acha alguma coisa, e julgando o Filho de Deus como um simples carpinteiro. Um livro que me marcou muito, logo depois da minha conversão, que eu li, um autor chamado Josh McDowell. Eu tinha ganhado, e mais tarde eu ganhei do Douglas um volume grande, né? Mas tinha um livro que era em português, que era resumido. O título era Mais que um Carpinteiro. E ele fala da divindade de Cristo, esse livro. E aqui estava esse que era mais do que um carpinteiro. E agora, na hora que ele vai enviar os seus discípulos, o que ele faz? Ele fala, olha, é melhor a gente mudar um pouco a estratégia, porque o pessoal não está aceitando essa simplicidade toda. Vamos fazer assim, levem várias tudo, levem uma mala, levem bastante dinheiro, mostre que vocês têm poder. Não, nada disso. Eles iam no mesmo caráter que o Senhor Jesus veio à Terra. Sem aparência, sem formosura, sem riqueza, sem nada. No versículo 7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão,
nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, para que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes, e quando alguns vos não receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Eles saem sem nada. Do ponto de vista humano, eles não tinham nenhum recurso, porque assim era também o Senhor aqui na terra. Do ponto de vista humano, ele não tinha nenhum recurso. Mas nós vimos um pouco atrás ele parar uma tempestade no mar, porque ele não dependia de recursos humanos, e ele dependia do Pai. Ele veio, ele era um servo perfeito. Marcos é o evangelho do servo. Ele veio em servidão, em papel de servo, e dependente completamente de Deus. E essa dependência era tão grande que os seus discípulos, eles... nesse evangelho, tem uma frase aqui um pouquinho antes, a gente podia só voltar um pedacinho aqui. Fala uma coisa, no capítulo 4, é interessante, tem uns detalhezinhos às vezes na palavra, que faz uma diferença muito grande. O caráter do evangelho de Marcos é o caráter de um servo. Um servo, ele é mandado, ele é ordenado, ele não tem vontade própria, por assim dizer. E veja que interessante, nos outros capítulos, nos outros evangelhos não fala isso. Mas no capítulo 4, versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. São os discípulos que levam o Senhor no barco. Não é o Senhor que leva os discípulos no barco. São os discípulos que levam o Senhor no barco. Ele chega a tal ponto de servo, de deixar as coisas acontecerem, que outros o levam. Outros o levam. E aqui então agora ele vai enviar esses discípulos sem nada. E esse era o caráter. Existe um caráter dispensacional aqui, não é? Porque isso vai também provar, quando ele fala, na cidade que não receberem, saiam dali, sacudam o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Por isso que eles vão de dois em dois. Porque eram preciso dois para dar testemunho. E aqui a rejeição que eles sofressem, seria também imputada em conta deles, dos judeus. Porque ali estavam testemunhas de Cristo. Até agora o Senhor tinha pregado, o Senhor tinha falado, o Senhor tinha feito maravilhas, o Senhor tinha expulsado demônios, mas agora ele capacita esses para fazerem esse trabalho. Inclusive dá poder a eles para expulsarem os demônios. No versículo 7, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Eles são capacitados pelo Senhor, mas eles vão ter que aprender também a depender só de Deus Pai. Eles não vão poder ter nada de si mesmos. E quem os receber, irá recebê-los não pelos que eles levam na bolsa, nem pela riqueza, nem pelo poder, nem pela força física, nada visível, assim como o Senhor não tinha nada que atraísse. Vão ter que recebê-los pela fé. E vão ter que receber o testemunho deles pela fé também, que é a certeza das coisas que não se veem. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.